Está no ar o Cinemaneiro, o mais novo podcast sobre a sétima arte da podosfera mundial. Toda semana estaremos aqui analisando os filmes mais legais da história do cinema. Lembrando que você pode ouvir esse podcast no Castbox FM, no Spotify, no iTunes ou no agregador de podcast mais próximo de você. E nessa primeira edição vamos falar sobre o sétimo filme de Quentin Tarantino, que é Bastardos Inglórios, filme de 2009. Mas antes eu vou apresentar aqui quem está comigo no programa de hoje, esses grandes especialistas sobre cinema e sobre a vida, começando com ele, diretamente de Brasília, João Sol, ou John Sun, né, para os nossos ouvintes internacionais. E aí, João, beleza? E aí, Fábio, beleza? Eu acho que grande especialista foi um pouquinho generoso da sua parte, mas tô aqui para falar qualquer besteira sobre o filme. Beleza, valeu, João. E também aqui comigo, Renato Bandeira, ou Renato Flag, né? Pra caso a gente faça sucesso internacionalmente. E aí, Renato, beleza, cara? E aí, cara, beleza, mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com meus amigos Fábio Hermano e João Sol, amigos do meu coração, eu gosto demais de vocês. Eu quero ser igual a vocês, cara. Então vamos falar um pouquinho sobre Bastardos hoje. É que você não foi apresentado ainda, seu arrombado. Como é que eu vou falar de você? A gente sabe quem é amigo assim, ó, tá vendo? E também aqui comigo, quem não é amigo de Renato, porque é primo, né? Então fica difícil ser amigo e primo ao mesmo tempo. Islas Fidelis, beleza, Islas? Muito obrigado pela consideração, todos vocês, menos Renato, que não é meu amigo. Agradeço aí pela oportunidade. Isso é a primeira vez que eu faço alguma coisa de audiovisual, então eu agradeço aí você, Fábio, tá me dando essa honra de participar aí desse podcast. Eu espero que seja um pouco divertido, né? Tem mais de 10 ouvintes por edição, tá bom, né? Se tiver a gente, tá bom já, pô. Se a gente parar pra escutar isso depois, tá bom, pô. É verdade. Nossa mãe gostando. E vamos falar de Bastardos Inglórios, né? Um filme que é produzido, uma coprodução, né? Alemanha e Estados Unidos, filme de 2009, dirigido por Quentin Tarantino, estrelado por Brad Pitt, Christopher Waltz, Melanie Laurent e Diane Kruger. O filme, para quem ainda não viu, né, conta a história de dois planos para assassinar os líderes políticos da Alemanha nazista, um planejado por uma jovem francesa judia, proprietária de um cinema, né, que é a personagem Melanie Laurent, e um grupo de soldados judeus aliados, liderados pelo tenente Aldo Heine, que é feito pelo Brad Pitt. Bastardos Inglórios, né, que foi um filme que começou a ser escrito pelo Tarantino em 98, né, mas o Tarantino deu uma empacada no final do filme. Aí ele decidiu adiar as filmagens, ele fez Kill Bill, as duas partes de Kill Bill, depois dirigiu A Prova de Morte em 2007, e só aí Tarantino voltou a trabalhar em Bastardos Inglórios, finalizando em 2007 o roteiro e começando as filmagens em 2008 na Alemanha. O filme teve um orçamento aí de 70 milhões de dólares e estreou no dia 20 de maio de 2009 no Festival de Cannes daquele ano, onde competiu pela Palma de Ouro e foi lançado nos Estados Unidos e na Europa em agosto do mesmo ano. O filme foi produzido pela The Weinstein Company, né, dos irmãos Weinstein, que tem alguns problemas judiciais que não vamos entrar em questão, né, nesse episódio. Antes de falar do filme, né, eu vou passar umas curiosidades aqui sobre o filme. Uma que é muito interessante é que o título em Portugal chama... Bastardos Inglórios em Portugal chama Sacana Sem Lei. É um título bem interessante, né? Esses portugueses sempre se superam na arte da tradução e da dublagem. Impressionante a habilidade deles. Olha, se você jogar, tipo, Sacanas Sem Leis direto, assim, num leitor privado do Google, ele já vai pra um site aí que começa com X, né? Então... Sacanas Sem Leis é um filme que poderia ser muito bem estrelado por Alexandre Frota, né? sem nenhum problema. Cara, respeito o nosso futuro, exatamente, ministro da Educação. Uma das curiosidades do Bastardos, né, porque o Tarantino ele tinha em mente outros nomes, né, para fazer os personagens. Um deles era o Leonardo DiCaprio, que estava cotado para interpretar o Coronel Hans Landa. Mas o Tarantino pensou melhor e decidiu escalar um alemão, como foi no caso, né, o Christopher Waltz. Uma decisão acertada, né, com certeza. O que vocês acham disso? O Tarantino fala em algumas entrevistas que ele queria um gênio linguístico pro Londa, né? Porque é a característica do personagem, investigador. Porra, ele fala 4 línguas
perfeitamente, ele resolve boa parte do plot do filme através desse conhecimento linguístico, então precisava, para interpretar ele, um ator que também tivesse esse controle, essa paixão pela linguagem. Acho que foi muito bom. O Christopher com certeza é um dos pontos altos, se não o ponto alto do... Eu pessoalmente acho que se tivesse botado DiCaprio, seria o filme mais bonito da história, né? Porque teria DiCaprio e Brad Pitt, tipo, não teria competição. E ainda tem o Michael Fassbender, né, nesse filme. Que também não ia fazer. Quem ia fazer o personagem dele era outro cara, que eu esqueci o nome agora. Mas acho que faz bem, também mandou bem. Ele faz bem, né, o filme. Ele faz bem. Meu Deus. Aqui também trabalhamos com vídeos, hein? Os piores possíveis. Outro ator que ia estar no filme e que acabou não dando certo foi o Adam Sandler, vejam só. Ele ia interpretar o sargento Donnie Dorowitz, que é o cara, né, que fica com um taco de beisebol, espancando nazistas. Mas o Adam Sandler, né, ele recusou o papel devido ao conflito de imagens com um grande filme, né, inesquecível, Gente Engraçada, de 2009. Adam Sandler deixou de fazer Bastardos Inglórios pra fazer Gente Engraçada. Uma bela escolha na carreira, né, Islas? Cara, eu não contrario as decisões do Adam Sandler porque ele é um grande ator. Inclusive, ele sempre faz o papel dele mesmo de uma maneira excelente em todos os filmes, e eu não tiro o mérito da interpretação dele, não. Eu acho que foi uma escolha bem acertada. Mas ainda acho que se ele tivesse ido pro filme Bastardos Inglórios, seria um filme extremamente claro. Eu imagino o Adam Sandler no Bastardos Inglórios, que do nada se tornaria uma comédia romântica dele lá com a Melanie Lohan, sabe? E apareceria uma criança, teria que transformar isso em alguma piada, onde ele seria um sargento bobão e ela seria a moça em defesa. Seria muito bom. Talvez até melhor, né? Tarantino que vacilou em não pensar nisso. Talvez ganhasse o Oscar, né? Coisa que não aconteceu com o Bastardos Inglórios. Também teve várias outras desistências, né? A Isabelle Huppert também era a primeira escolha do Tarantino, né? Pra fazer a Madame Mimi. Mimi é assim que fala? Mimi? Eu acho que mas aqui ninguém julga, cara. Enfim. Mas ela não aceitou o papel, né? Conflito de agenda, como aconteceu com Adam Sandler. E ficou a Melanie Lohan pra esse personagem. Um personagem que eu achei que... Quer dizer, um ator que fez muita falta nesse filme foi o Michael Madsen, né? Ele chegou até a ser anunciado como integrante do elenco. Ele ia ter um personagem chamado Baby Bushinsky, mas nenhum ator e nenhum personagem tiveram no filme. Eu acho que um grande vacilo do Tarantino é não ter colocado o Michael Madsen no filme. Acho que ele podia ser até o personagem do Brad Pitt. O Michael Madsen seria uma excelente escolha. Mas aí o filme não ia vender 300 milhões de dólares pro... Exatamente, é verdade. Tem esse porém comercial, muito bem lembrado de um sol. Brad Pitt, ele agrega beleza aos filmes. Ele agrega beleza a tudo que ele faz, cara. Um dos motivos que ele não ganhou um Oscar, porque ele também sofre preconceito por ser bonito. Exatamente, coisa que o DiCaprio sofria muito, né? Aí ele ficou feio, aí ganhou o Oscar finalmente. Algumas outras curiosidades aqui, passando rapidamente, né? O personagem do Brad Pitt é homenagem a um ator e veterano da Segunda Guerra Mundial, o Aldo Rey. E também o personagem do Til Schweiger é um personagem, é homenagem ao autor Hugo Stiglitz. Ou Stiglitz. Renato que fala muito bem a mão. Fala aí, Renato. Hugo Stiglitz. Exatamente. Eu posso pedir uma coisa, Fábio? Você poderia repetir o nome aí do ator? É o Til Schweiger. Muito obrigado. Eu acho que é isso. De nada. Existia já um filme chamado The Inglourious Basterds, que é um filme italiano de 78, se eu não me engano, dirigido pelo Enzo Castellari, que inclusive o Enzo Castellari aparece no Bastardos Inglórios do Tarantino, naquela cena em que o Brad Pitt e os dois companheiros dele estão imitando italianos, e eles se apresentam com o nome de produtores do filme original. Não original, porque o roteiro é diferente, né, mas do primeiro filme com esse nome. The Inglourious Basterds. Tinha um título só parecido, né? E o pano de fundo, né? Da Segunda Guerra Mundial. Essas são as similaridades, né? Isso. Eles se basearam, assim, nas histórias do mesmo grupo, porque realmente existiu esse grupo de soldados americanos que estavam nas linhas de frente
tocando terror nos nazistas. E, se eu não me engano, eles tinham esse nome mesmo, Bastardos Inglórios. E aí os dois filmes pegaram o tema dessa companhia para fazer um filme, mas o roteiro é completamente diferente. Só para finalizar aqui, né, o filme Bastardos Inglórios teve várias indicações a vários prêmios, mas a única categoria que o filme ganhou foi melhor ator coadjuvante, né, com o Christopher Watts, que ganhou tanto o Oscar quanto o Globo de Ouro, como o SEG Awards e o BAFTA, né? Ele ganhou tudo possível aí, o Christopher Watts. O Christopher que só era conhecido na Alemanha, né? Basicamente, depois de Bastardos Inglórios, se tornou um dos grandes atores aí do mundo. Vamos analisar os personagens do filme, né? Começando com o Coronel Hans Landa, que é o melhor personagem do filme. E é um cara bem complexo, né? Que ele, ao mesmo tempo, o Tarantino faz a gente até sentir uma certa empatia em algum momento por ele. É uma coisa bem maluca que o Tarantino fez, é fazer o público simpatizar pelo menos um pouco, né? Não sei se aconteceu com vocês naquele final. Vocês torceram pra ele se dar um pouco melhor do que ele se deu, né? Eu torci pra ele morrer. Então foi só eu que simpatizei com o Hans Landa. Não, pra ser sincero, eu gostei mesmo do final que ele recebeu. Achei merecido. É um fato curioso que Tarantino ficou 10 anos com esse roteiro parado, porque ele não conseguiu imaginar um final pro filme. Então aquela cena do Landa, ela passou 10 anos pra ser escrita por ele, porque ele simplesmente não sabia o que fazer com o personagem. Acho que ele ficou com pena, simpatizou com o personagem, não queria matá-lo, então acabou atingindo quase o limite de sua criatividade, saber o que fazer com ele. Mas, assim, foi uma boa escolha. Até a frase final do Aldo Reine, né, dizendo que essa foi a minha obra-prima, que na verdade é o Tarantino dizendo isso, né? O Tarantino dizendo que o filme foi a obra-prima dele, então é um fechamento perfeito. Será que o Tarantino tem essa visão sobre o Bastardos Inglórios, que é a obra-prima dele? Não sei. Eu sinto mais o Tarantino dentro de Kill Bill do que dentro de Bastardos Inglórios. Inclusive a equipe que trabalha com ele também parece que dedicou mais ao Kill Bill do que ao Bastardos. Você vê o diretor de fotografia, que eu esqueci o nome agora, deixa eu ver aqui na minha colinha, o Robert Richardson. Você vê que no Bastardos Inglórios ele fez um trabalho mais na média ali, que ele já trabalhou em Cassino, ele fez Oito Odiados depois com o próprio Tarantino, fez Wall Street, então é um diretor de fotografia muito bom. E no Bastardos Inglórios ele, a direção do Tarantino também se apresenta muito bem, mas não sei se a própria equipe via aquele ali como o maior trabalho que eles já fizeram. O Coronel Hans Landa, né, o personagem do Christopher Watts, é um cara que aparentemente ele não é um cara egocêntrico, né? É um cara que tá muito preocupado mais com ele mesmo do que com a causa nazista, né? O final do filme mostra isso. Então, esse ponto que o Tarantino fez no personagem foi muito interessante, né? Que ele, como ele diz no filme, ele é um detetive, né? Que no momento está trabalhando para a Alemanha nazista, mas ele não se considera um nazista. Pois o Walter ele trabalha muito bem nesse personagem, é realmente fantástico. O próprio Tarantino fala que precisava de alguém que fosse um gênio da linguística, como o personagem é, e ele entrega isso, né? O cara fala 4 idiomas no filme, super fluentemente. Uma outra coisa muito interessante, assim, pra mim, a primeira vez que eu vi, fiquei abismado, é como ele entrega atenção dentro do filme através da própria educação dele, que é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, né? O ato de ser educado te proporciona suspense. O Waltz manda muito bem nessa interpretação, realmente ponto alto. Aquela primeira cena do filme, né? Onde ele convida lá o personagem, o Perrier Lapedit, né? Uhum. Ele tá escondendo lá uns amigos na casa dele. Aquela cena ali é sensacional. A tensão que o Christopher Watts traz aquela cena, os trejeitos dele, né? Essa questão de ser bem educado, faz a gente sabe, o cara é um detetive nazista, mas ao mesmo tempo ele trata bem o personagem do Denis Menochet, que é o Perrier Lapedit, e mesmo assim a gente consegue ficar tenso, e essa educação é o que traz a tensão nessa cena.
e a gente vai entrar mais pra frente nessa cena, na questão da direção do Tarantino, mas a atuação do Christopher Waltz nessa cena é incrível, né? Se você perceber, o Christopher Waltz, basicamente toda a cena dele é uma conversa sentado com alguém, né? A cena que ele tem com o Lapedite é ele sentado numa mesa conversando. A cena que ele tem depois com a Sochana, que vira Emanuele Mimi, né? Também é num bar, conversando. E por fim, lá no terceiro ato do filme, quando ele tá com a personagem da Diane Kruger, a Brigitte von Hammersmark, eu não sei... hoje vai ser ótimo o programa em pronúncia. Também ele tá sentado e conversando com alguém. Então, e mesmo assim você tá conversando, geralmente o oral, o verbal seria só o fator principal, mas ele consegue incorporar os trejeitos e várias outras coisas ao personagem dele, que mesmo em cenas que não tem muita ação, assim, nos diálogos, ele consegue incorporar com outras coisas. Eu acho muito interessante acrescentar na fala de João Só aí de Christopher Waltz, que ele é tipo um gênio linguístico, que pode ser explorado, que é também aquelas cenas que chegam a ser engraçada dele, sabe? Tipo a cena da festa, que ele tá conversando testando o sotaque dos bastardos, que é uma cena muito engraçada. Eu acho que se perde um pouco assim nas traduções e nas dublagens, assim, sabe? Mas se você assistir o filme sem ser dublado, fica muito boa a cena, muito genial. Tem que ver legendado, né? Bastardos Inglórios é um filme que é falado em 4 idiomas, né? Inglês, italiano, francês, alemão. Não tem como ver dublado, né? Justamente, ele explora bastante essa coisa da linguística, né? Tipo, do sotaque. Do sotaque, dos trejeitos que, tipo, até o gesto mais sutil pode entregar a você. Tem muita interação cultural entre povos diferentes. Com certeza, tipo, até um trace feito de um jeito errado pode ocasionar uma matança em um bar. É verdade. Tem a cena genial de Brad Pitt falando o nome dele em italiano, né? Gorlami, com aquele sotaque todo de caipira de... E o Christopher Waltz, tipo, interpretando o personagem, entendeu? Ele está sendo irônico, fingindo que não está percebendo que o personagem de Brad Pitt tem sotaque, entendeu? Tipo, ele tá basicamente sendo cínico, interpretando dentro da própria interpretação, entendeu, cara? Isso é profundo. Lasciatemi vedere i vostri biglietti. 0023, 0024 non sarà troppo difficile di trovare. Arrivederci. 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 Vamos seguindo aqui. Alguém quer falar mais do Hans Landa? Eu acho que o final dele é um final digno, justo, e que a vida tem que ser assim, né? Tipo, embora ele seja um personagem carismático, ele recebeu a punição justa, por assim dizer, né? Na mente de Tarantino. E eu gostei bastante do final dele e de tudo o desenvolver dele ao longo da história. E dos diálogos, principalmente dos diálogos. É um ponto muito importante que o Fábio tocou, que é a tensão que ele carrega nos diálogos dele, né? Que é, embora ele não tenha nenhuma cena de ação, não tenha ele atirando em ninguém, basicamente, ele mesmo assim carrega o medo na fala dele e na polidez dele. Isso é um ponto importante, né? Com certeza. Tipo, até o fato de aquela primeira cena onde o fazendeiro, o Lapedite, ele pede pra uma das filhas pegar vinho, ele diz que não quer vinho, ele quer um copo de leite. Tipo, já mostra, tipo, meio que uma seriedade sólida no trabalho dele, sabe? Tipo, de não beber em serviço, esse tipo de coisa, sabe? A educação, os trejeitos, e isso é bem interessante. E aí, do que você falou antes, que ele não atira nenhuma vez, dentro de um filme tão violento, você percebe que o personagem mais perigoso não dispara um tiro. No final ele mata, né, a personagem da Diane Kruger. Mas até aquele ponto ali, ele... Pessoalmente, ele não tinha cometido nenhum ato violento, ele só manipulava a situação. A própria presença dele, a educação dele já traz a atenção toda pros momentos. Isso é muito lindo. Aquela primeira cena onde ele tem a oportunidade de atirar na personagem que faz a Shoshana e ele não atira. Ele mira, tem a oportunidade. Cara, não tinha reparado isso. Ele fala, escapou, tipo, de uma maneira bem
cínica, bem, sabe? Tipo, como... Parece que ele dá valor, né? A Sushana ter escapado, mesmo depois daquele arsenal de balas, daquele massacre, né? Me parece que ele pensou, caramba, ela se livrou daquilo, deixa ela aí. Um dia eu a encontro. Basicamente essa sensação que me passa dessa cena do Christopher Watts. O que me passa também é que ele não faz movimentos desnecessários. Tipo, ele poderia se esforçar, correr atrás dela e tudo mais, mas não, ele é tão frio que simplesmente tanto faz, entendeu? E ele deixa transparecer, né, nos trejeitos dele, tipo... É um ator genial, Christopher Waltz. Outro ator genial também é Brad Pitt, né? O Tenente Aldo Raine, que é aquele clássico caipira... Lindo! Clássico caipira do sul dos Estados Unidos. Que eu achei que ele faz bem o papel, cara. É um papel... É um estereótipo, né? De caipira do exército americano, mas eu acho que ele faz muito bem. O que vocês já acham da atuação do Brad Pitt como o Tenente Aldo Raine? Como sempre, incrível. Digno de Brad Pitt, né? É verdade. Não esperava menos dele. Merecia o Oscar, todo mundo sabe dele. De melhor ator, não de melhor ator coadjuvante, porque ele é o ator principal. Então, eu fiquei extremamente decepcionado que não deram um Oscar pra ele. Tanto o Brad Pitt merecia vários Oscars, como a categoria de melhor ator devia chamar melhor Brad Pitt. É verdade. Com certeza. Inclusive, eu acredito que... Não acredito nada, deixa pra lá. Mas vamos continuar. Brad Pitt como Tenente Aldo Raine. É uma coisa bem estereotipada, né? Típico de militar. Exatamente. Assim, ou de uma conduta que supostamente o militar deveria ter. Que é dessa de ser violento, truculento e tudo mais. Bem tiozão, sabe? De fim de semana. Daqueles que... Quanto se sobreviver à guerra, né? Chega um determinado ponto e fala: eu, pra cada soldado meu, passava 6 scalpos nazistas. Bom, era no meu tempo. A gente podia espancar nazista. Hoje em dia, se você fizer isso, é preso. Hoje em dia é tudo mimimi. Você não pode dar uma porrada em um nazista. É verdade, né? É curioso um fato sobre o personagem de Brad Pitt, que todos os bastardos originalmente são judeus, sendo que Brad Pitt não é judeu. O americano é tão egocêntrico que ele não deixa um não americano ser o destaque, sabe? O líder vai ser sempre americano, porque ele sempre manda, ele sempre é mais poderoso. Ô povo beijo da porra. Verdade. A crítica saudável aos Estados Unidos que não faz mal a ninguém, né? Tem que ter. E aí, João? Seu comentário sobre o Tenente Aldo Raine. Eu não tava calado, na verdade, porque eu não queria falar mal desse astro magnânimo que é o Brad Pitt, então deixei os bons comentaristas pra... Então você não concorda com a gente? Pra analisar a performance dele. Não, nesse caso não. Eu acho que o Brad Pitt não entregou um trabalho, não entregou todo o seu potencial nessa obra cinematográfica pra uma pessoa que já fez papéis tão magnânimos como aquele cara lá nos Dois Macacos. Senhor Smith, né? O nome dele. Grande personagem. Era o Senhor Smith? Não, Senhor e Senhora Smith. Pra mim é a melhor atuação. Não, também o ponto máximo da carreira dele. Quando ele pegou a Jolie. Exatamente. Mas enfim, eu acho que... Eu não sei se é porque o Waltz, ele apaga, de tão brilhante, ele apaga a atuação dos outros, mas pra mim o Brad Pitt não mandou muito bem nesse filme. Isso fica bem claro naquela cena que a gente tava falando dele tentando imitar uma italiana. E como um filme como um todo, ele tá bem caricato, diferente dos outros personagens que entregam nuances bem profundas. O personagem dele é só aquilo mesmo. Acho que é porque ele não tá interpretando ele, que a especialidade do Brad Pitt, assim como a Adam Sandler, é fazer a si mesmo muito bem. Eu vou até em Brasília aí descer você na porrada, hein? Mas em defesa aí daquela cena do sotaque italiano, eu acho que era o intuito mesmo, aquela cena ser daquela forma, né? Tipo... ele faz um sotaque italiano com aquele sotaquezão caipira americano, né? Mas
Tipo, Gurlami. Enquanto você vê os outros personagens, porque a impressão que me passa aquela cena do personagem dele é que o personagem não está tentando se passar por italiano, que é o que o personagem está fazendo, entendeu? Então, ele fez um caipira americano falando italiano, ele não fez um caipira americano tentando se passar por italiano. Minha tréplica. Faça. 30 segundos. Não, mas basicamente os dois personagens que são alemãos realmente, que é o Hugo Stiglitz e o... Deixa eu ver o nome dele. Vou pegar aqui a minha cola também. Aí tem o Hugo Stiglitz, que é um personagem que ele fala alemão, e tem Hanslanda. Não, o Hanslanda não, o dos Bastardos, pertencente aos Bastardos. É Weasley, sei lá. É o Sargento Wilhelm Wick, acho que é isso. É Gideon Burkhardt, o nome do ator. Eles eram as pessoas que se passavam por oficiais do exército nazista, né? Na função de espionagem. Então, mas eles morrem na cena do bar, então precisa de alguém pra criar, tipo, ocupar o lugar deles, e não tinha ninguém assim que não denunciasse que era judeu. Aí botaram Brad Pitt, né? Que é loiro e... Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Outra personagem do filme é a Melanie Lohan, ela que faz a Shoshana Dreyfus e a Emmanuelle Mimi. Essa personagem, a Melanie Lohan, pra mim, eu não sei, também é um personagem que me parece muito com o Brad Pitt, assim, estereótipo, né? É aquela francesa blasé, sem muita carisma. Os pais dela foram mortos, né? Sim, cara, mas é um negócio bem curto, só pra menininha se identificar. Os comentários machistas serão... Não, meu velho. Eu acho que esse podcast tá tomando nuances misóginas, né? Não, cara, é só você reparar, tipo, do nada ela tá lá com a boina fumando um café em Paris, com a Torre Eiffel no fundo. Isso é muito sonho de adolescente, sabe? Isso porque antigamente isso era uma coisa normal, hoje em dia é uma coisa clássica, entendeu? Não, é estereotipado, cara. É estereotipado. Se você for pra França e encontrar um francês fumando em um café, você vai dizer o quê? Cara, não, mas só não sei fazer isso, não. Toca fogo em carro, né? É verdade, só isso. A gente tava falando dos atores que não aceitaram, né, os papéis por algum motivo. Eu acho que esse da Isabelle Huppert, da Melanie Lohan, acho que seria um grande ganho, né, pro filme, assim. Não que a Melanie Lohan é mal no filme, mas eu não sei, eu acho que ela podia passar um pouco mais de emoção. Né? Exatamente, passar um pouco mais de emoção. A personagem dela me incomoda um pouco. Tarantino também não é muito generoso com o personagem, né? Acho que tentando contar duas histórias, a história dele ficou meio pra trás. A história dela ficou meio pra trás. E a Melanie, ela ainda passou uns dias, umas semanas, eu acho, trabalhando em um cinema, como se isso fosse... Não sei. Tem certos preciosismos no mundo da atuação. Ela ficou trabalhando no cinema para aprender a passar filme. Sendo que eu acho que não seria a função principal da personagem dela, sabe? Só queria dizer que ficou mesmo. A não ser que ela tocasse fogo no lugar onde ela trabalhou, né? Aí... Não, mas precisa saber passar filme pra participar do filme? Eu acho que não. É verdade. Até porque não foi ela que projetou realmente, né? Então... Xuxará! E vamos falar um pouco da história do filme, né, do roteiro em si, né? Um filme como os outros de Tarantino é dividido em 5 capítulos, né? Esse também é dividido em 5 capítulos. Eu queria que vocês falassem um pouco da estrutura, né, do roteiro do filme. Eu acho que é bem feito, né? Tem a primeira cena, né, que apresenta o motivo da vingança da Shoshana. Mais pra frente, apresenta muito bem o Christopher Watts.
Aí tem o capítulo 2 que apresenta os Bastardos Inglórios, que pro Tarantino os Bastardos Inglórios são o Brad Pitt e a sua trupe, né? Do Tenente Aldo Reine e seus parceiros. Tem A Noite Alemã em Paris, que, né, sobre aquele joguinho lá de botar na testa e tal. É bem cult, né? Ser pop é um dos principais atributos do Tarantino. Ele consegue ser pop em um filme como ninguém. Aí tem as duas últimas partes, né? Que é a Operação Kino e a Vingança do Resgate. A Vingança do Rosto Gigante, que é o clímax do filme, né? Quando acontece um incêndio e o Hitler morre todo mundo, as principais figuras da Alemanha nazista. Acho um roteiro até muito esquemático, assim, na maioria das vezes. Então tem essa questão, né, do filme do Tarantino ser bem explicadinho. Esse é o filme mais bem explicado do Tarantino, que talvez justifique o filme ter um enorme sucesso de bilheteria e tal, ter uma receita, né, de filmes como os blockbusters aí de filmes de super-herói e tal, um pouco próximo a esse tipo de filme, mas pode ter deixado o filme ter feito o filme se tornar um grande filme de crítica, por exemplo. A crítica gosta bastante do filme, mas também não é algo que se considere como um dos grandes filmes do Tarantino. Eu acho que até a crítica prefere muito mais Pulp Fiction e Cães de Aluguel do que Bastardos Inglórios, por exemplo. Enfim, o que vocês acham aí da história, do roteiro, né, do Tarantino em Bastardos Inglórios? Se tratando do roteiro, eu achei bem interessante essa estrutura novamente repetindo em capítulos, mas eu acho que daria pra desfazer os capítulos e fazer mais camadas, entende? Uhum. Alternar mais coisas acontecendo simultaneamente, não as cenas corridas e depois outra cena corrida, depois outra cena corrida. Coisas acontecendo simultaneamente, eu acho que daria certa emoção pro filme. Eu acho que não faria mal, mas eu gosto muito mesmo desse filme. Acho que é um dos top 3 do Tarantino, na minha opinião, e vale sempre a pena ser revisto. É uma estrutura, né, que o Tarantino usa em todos os seus filmes, aí ele não muda isso. Mas eu acho que no Bastardos Inglórios, eu acho que ele podia, como o Renato falou aí, podia ter dado uma mixada melhor, né, nos núcleos, né? Fica cada núcleo aparecendo um tempo e, enfim, isso aí eu acho que deixa esquemático demais, né, essa estrutura. Eu acredito que essa questão da mescla de cenas que o Renato falou, ele usou isso muito bem em Pulp Fiction, né? Então eu acredito que ele quis dar uma mudada nessa questão para não ser taxado como é que eu posso dizer, um macete recorrente em filmes dele, entendeu? Eu acredito nisso. Mas sobre o enredo, é um enredo bom, distópico, né? O final de Hitler e tudo mais. Inclusive... Utópico, eu diria. Distópico, né? Basicamente seria tipo uma homenagem a um plano lá que ocorreu de um atentado a Hitler em Paris, onde explodiram uma granada dentro de uma sala. Incrivelmente, Hitler não saiu morto. Uma coisa que eu achei interessante sobre esse roteiro é a duração da introdução, né? Porque geralmente quando a gente está fazendo o roteiro tem-se aquela regra média ali de dar as primeiras 20 páginas para introdução de personagem, introdução da história. E esse roteiro do Tarantino, acho que tem 42 páginas de introdução. Também porque são 2 núcleos, ele tem que introduzir muita gente. Mas só aquela primeira cena da introdução do Coronel Londa são 20 minutos de tela. São grandes 20 minutos, muitos bons 20 minutos. Mas talvez isso deu uma apressada no resto do filme, em que, por ter trabalhado tanto a introdução dos personagens, por ter dedicado tanto tempo e recurso para introduzir os personagens, a cena final, principalmente para mim, parece um pouco corrida. E alguns personagens ficam muito bem colocados, enquanto outros personagens não ganham tanto holofote, que é, como a gente já falou, o caso da Shoshana. Eu não acho que a atriz fez um trabalho ruim, mas a personagem não teve muito espaço para aparecer, para mostrar o que ela veio e o que ela poderia fazer ali.
Outra coisa, falando sobre o que João Sol estava citando, é que até o capítulo 4 ele passa apenas o plano dos bastardos. Só no capítulo 5 é que vai começar a ver alguma coisa sobre como se fala? Soshana. Apenas Ou Emanuele Mimimi. Apenas no capítulo 5 é que vai haver o desenvolvimento do plano da Soshana. Então fica muito corrido, fica como se fosse um personagem que serve apenas para os outros personagens interagirem até o último instante, e ele é apenas esse. Então ela fica bem perdida lá no meio da história. É aquela coisa mole e grudenta que vai unir os outros personagens, porque ela mesmo não tem uma personalidade forte. Exatamente, é a francesa blasé mesmo, a personagem. E o final do filme, galera, vocês gostaram? Vocês gostaram do desfecho? Ou seria interessante se o Tarantino fizesse um desfecho real, com um plano não dando certo e mostrando que o Hitler tudo poderia ter sido evitado se isso tivesse ocorrido, ou foi mais legal ele ter subvertido a história real? Eu gostei, assim. Eu acho que já tivemos muito de filme de guerra retratando dramaticamente as histórias, são muito importantes, inclusive, mas a proposta do filme como um todo é uma vingança, né? Uma vingança principalmente para os judeus, mas para o mundo inteiro. E aquele final é a catarse da questão toda, em que, tipo, o Hitler não apenas morre, ele é metralhado, ele é explodido, colocam em fogo no lugar onde ele estava. Então, todo o sentimento de vingança que as pessoas poderiam nutrir pela persona Hitler, acho que é suprido ali naquele momento. Muito bom o final. Acredito que é que nem o Johnson falou, né? Que é meio que uma vingança, e que já existe bastantes filmes que retratam, tipo, fielmente o que aconteceu e tudo mais. Inclusive se estuda isso, né? E como tudo se desenrolou. Tarantino, ele usou toda a licença artística dele de diretor para criar essa vingança, né? Que é justamente o sentimento que as pessoas têm quando lixam alguém que merece, né? No caso aí, Hitler mereceu, mas lembrando que a violência nunca é o caminho. Exatamente. E nunca pratique atos de vingança nem de violência, a não ser que seja dar tapa na bunda ou uma facada em um nazista. Exatamente. Adélio Bispo que o diga, né? Certeza. Se ele tivesse trancado ele em um cinema e tocado fogo, eu acho que seria bem mais eficaz. Exatamente. Mas se estivesse vendo um filme do Danilo Gentili no cinema. Nossa. Tortura. A gente podia fazer a versão brasileira, né? Do Bastardos Inglórios. Verdade, com Oscar Compadecida. Botava Miguel Falabella como Hans Landa. Colocaria Bruno Galhaço como Tenente Aldo Rei. Tenente Aldo Rei. E cadê Wagner Moura? E a Marina Rui Barbosa como Xoxana. Ficaria um filme top. Sim. Não tem Wagner Moura, velho. Não tem Wagner Moura, não presta. Wagner Moura vai ser o Bolsonaro. Wagner Moura vai ser o Bolsonaro? E o Marcel vai ser o Lázaro Ramos. Falta o Celto Mello ainda, né? É verdade. Celto Mello pode ser o Frederico Zoller, o que é apaixonado pela Madame Mimi. Ficaria massa, cara. Aí é uma visita do Bolsonaro ao Nordeste, né? Que é o lugar que ele tá fazendo a ocupação depois de todo o Brasil, faltou o Nordeste. Instalar a ditadura militar, último lugar de resistência. Aí vai ter um filme, né, aqui dirigido pelo José Padilha. Em homenagem à ditadura militar. E aí acontece tudo. Eu acho que seria uma boa história. Eu iria assistir esse filme. Na pré-estreia, inclusive. Seria algum cinema na Bahia, assim, sabe? Lázaro Ramos fumando cigarro, ele joga. Aí, meu rei, já era. That you are all going to die. And I want you to look deep into the face of the Jew who is going to do it. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das gehört nicht. Say, burn you down. Oui, Shoshana.
Vamos falar agora de outros aspectos do filme, né? Esteticamente é um filme bem interessante do Tarantino, pelo menos eu acho. Talvez seja, assim, talvez o mais bonito teria sido, eu acho que Os Oito Odiados tem uma fotografia também muito, muito bonita, mas eu acho que até Bastardos Inglórios foi o filme esteticamente mais bonito do Tarantino, né? Porque tem Brad Pitt. Prefiro que eu vi. Exatamente. E isso é um dos motivos principais, ter o Brad Pitt, mas eu acho que a fotografia do filme é muito, muito interessante, né? Eu vou concordar com o nosso amigo Islas aqui agora nessa. Eu acho que realmente a fotografia tem mais cara de filme mesmo, respeita mais os aspectos técnicos de Hollywood e da produção tradicional de filmes, mas é uma fotografia que cai meio naquele lugar comum, fotografia de cinema que a gente já conhece, enquanto que o trabalho anterior do Tarantino, que era o Kill Bill, o Richardson, entregou algo diferente, ele trabalha mais as possibilidades fotográficas que um filme pode dar. Então, nessa eu acho que Bastardos Inglórios fica muito bem, com certeza melhor do que os primeiros trabalhos do Tarantino, tipo Cães de Aluguel e Pulp Fiction não pode nem entrar nessa competição, mas não acho que seja o melhor trabalho dele até ali, nesse aspecto técnico da fotografia. A fotografia de Bastardos, ela é bem descritiva, então ela narra muito do que está acontecendo. Se você assistir o filme no mudo, você entende o que está acontecendo só pela fotografia. Então ele trabalha muito com quadros bem pessoais, aquele coisa bem focado, passo a passo, e a câmera acompanhando os movimentos, que é bem didático, é coisa para menino pequeno mesmo, sabe? Mas eu acho bonito, ficou bem interessante e traz uma clareza ao filme que eu acho bom. Eu acho uma coisa que fica bem marcante quando você assiste o filme, essa clareza, essa narrativa da fotografia. É algo bem trabalhado, bem detalhado também. Seguinte, pra mim é uma fotografia bem comum, tipo, não só a fotografia, mas a arranjo de cena, a coisa bem padrão mesmo de filme de guerra de Hollywood. Eu acho que ele utilizou mais pra ficar no esquemazinho pré-determinado. E é que nem o João só falou, eu acredito que em questão de estética e fotografia que o Bill ele se superou. Mas eu acho que mais pela liberdade de tratar do tema, né? Mais visual e explorou mais possibilidades, né? Acho que eu tenho que me explicar um pouco aqui, porque eu acho que o Bastardos Inglórios ele é mais bem feito. Eles aplicam as técnicas de uma forma mais polida. Mas como eles falou, que o Bill ele explora mais as possibilidades. Eles colocam aquela parte de anime no filme, tem aquela cena da luta na neve, todas aquelas coisas. Então explora-se muito das possibilidades estéticas, enquanto o Bastardos Inglórios eles fazem um básico ali, muito bem executado, muito talento, mas fica no padrão. Não usam, né? Por assim dizer. Exatamente. Faltou ousadura, como diria Felipe Melo. E a direção do Tarantino, galera, vocês gostaram? Eu acho que o Tarantino é muito seguro, né, na direção. Parece que nada escapa a ele. A direção de atores também acho que foi muito, muito bem feita. O Christopher Waltz, que a gente já cansou de elogiar aqui, né, muito, muito bem. E eu acho que o Tarantino é um cara que ele consegue ter controle de tudo no filme, né. Obviamente é a função de um diretor, mas montagem também é muito bem feita, enfim. Ele como diretor, assim, em todos os aspectos, eu acho que ele é mais um trabalho muito, muito bem feito, né, do Tarantino. Tem uma cena que eu queria falar, assim, sobre a direção. Eu concordo com você, a direção do Tarantino é muito segura em vários aspectos. Ele, juntamente com o Christopher Waltz, que a gente já falou várias vezes, ele entrega atenção de uma forma espetacular. Mas tem uma cena em específico que eu queria falar que eu achava muito diferente. Eu, particularmente, não lembro de ter visto ela em outros filmes. Que é o momento em que o Coronel Landa chega na mesa lá em que o pessoal tava comendo, o Goebbels, o herói de guerra, que eu esqueci o nome, a Madame Mim. E aí
ele começa a conversar com o personagem Herói de Guerra, que se alguém puder me lembrar o nome eu agradeço, mas aí a câmera fica focada na Emanuela, enquanto a cena se passa em cima do foco da câmera. Isso dá uma agonia no espectador, porque você não sabe exatamente qual o resultado que vai sair dali. Tipo, você se sente ainda mais sem poder nenhum sobre aquela situação. Você sente ela, porque a cena pra ela tá acontecendo por trás dela. Ela tá totalmente submetida ao que vai sair daquela conversa entre os dois. E como a câmera tá focada no rosto dela e você não tá vendo os personagens que estão conversando, você também sente essa sensação de que... Você sente isso de que... Essa falta de controle, de que a qualquer momento pode surgir alguma coisa ali pra dentro do quadro que tá acontecendo do lado de fora e você não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Totalmente entregue. Foi uma cena bem interessante. Eu não lembro realmente de ter visto isso em outro lugar. Só para acrescentar, João Sol, o nome do herói de guerra é Frederick Zuller. Muito obrigado, companheiro Luiz. Interpretado por Daniel Brühl. Nós estamos julgando... Hoje é o dia de errados. Something, Rich? I think this just might be my masterpiece. Bom, então é isso, né? A gente analisou Bastardos Inglórios, uma análise muito profunda, né? Com muito conhecimento, como vocês perceberam. Agora eu quero saber quantas estrelas cada um dá pra Bastardos Inglórios e por quê. O máximo é 5 estrelas, tá? Eu odiei, 5 estrelas. Mais de 8.000. 5 estrelas, por quê? Eu dou 4 estrelas. Ok. O porquê é importante. Cara, é um filme bom, um filme realmente muito bom, mas ele peca em algumas coisas e tal. Cite 14. 14 erros do filme. Porra, cara, vai ser mais de 2 horas de podcast, né? Então fica só pro nosso extra. Cacete, tem 2 horas só de erros. Caramba, eu juro, eu acho que não assisti. Basicamente assim, em filmes bons, assim, aqueles filmes que a gente julga genial, até mesmo algumas falhas que acontecem vira tipo algum clássico do filme, sabe? Uhum. Vira meio que uma característica do filme. E Bastardos Inglórios, ele não tem essa força, né, de criar. Eu acho que não foi inovador. Não foi inovador, ele não foi uma coisa artisticamente relevante pro cinema. Ele é um filme bom, um filme bem feito, tem atuações muito boas, tem Christopher Waltz, né? Ali que só a estrela do filme, tem Brad Pitt, mas não é um filme, como é que eu posso dizer, diferencial, que é a característica de grande parte dos filmes de Tarantino, né? É isso aí. Beleza, tá explicado. E aí, João Sol, quantas estrelas? Como eu falei, minha nota é mais de 8.000. Por quê? 8.000? Porque tem o glorioso Brad Pitt trabalhando com o magnânimo Tarantino. Você não pode dar menos que 8.000 pra uma dupla dessa, não é mesmo? Então, mais de 8.000, selo qualidade. Eu vou considerar 5 estrelas. Então. Tá rebaixando minha nota. Você poderia dar só uma estrela, né, assim. João Sol? Você poderia dar um sol. Olha aí, ó. É verdade. Meu Deus do céu, velho. Olha o nível. 2h30 da manhã, o nego vem com essas conversas. Meu Deus do céu.